Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana de 16 de setembro a 22 de setembro. Vamos iniciar falando da segunda-feira, 16 de setembro, dia de São Cornélio e São Cipriano, Papa e Bispo. A comemoração destes dois mártires, São Cornélio e São Cipriano, no mesmo dia, ela é muito antiga. O martirológio de São Jerônimo já os celebrava juntos. Essa data escolhida indica em particular a renúncia ao trono papal do primeiro e a morte do segundo por decapitação. Em Roma, no ano de 251, após alguns anos de cargo vacante devido à perseguição de Décio, Cornélio foi eleito papa em 251. Cipriano, nasceu em Cartago, no ano de 210. Era um hábil retórico que exercia a profissão de advogado. Certo dia, ao ouvir a palavra de Jesus, converteu-se ao cristianismo. Transcorreu o ano de 246. A memória dos santos mártires São Cornélio e São Cipriano, os quais a Igreja lembra hoje, no mundo cristão, e os louva a uma só voz, como testemunhas de amor por aquela verdade que não pode ceder, professada por eles em tempos de perseguição diante da Igreja de Deus e também do mundo. Então, São Cornélio e São Cipriano, todos dois mártires da Santa Igreja. Na terça-feira, 17 de setembro, dia de São Roberto Bellarmino, bispo, cardeal e doutor da Igreja. Nascido em 4 de outubro de 1542, em Montepulciano, perto de Siena, ele teve uma excelente educação humanista, antes de entrar na Companhia de Jesus em 20 de setembro de 1560. São Roberto Bellarmino foi professor de teologia em Louvain por alguns anos. Posteriormente, chamado a Roma como professor do Colégio Romano, foi-lhe confiada a cátedra de apologética. Na década em que ocupou esse cargo, de 1576 a 1586. Em 3 de março de 1599, foi criado cardeal pelo Papa Clemente VIII. E em 18 de março de 1602, foi nomeado arcebispo de Capua. São Roberto Bellarmino, em seus últimos anos, compôs vários livros sobre espiritualidade, nos quais condensou o fruto de seus exercícios espirituais anuais. Ao lê-los, o povo cristão ainda hoje recebe grande edificação. Ele morreu em Roma em 17 de setembro de 1621. 18 de setembro, quarta-feira, São José de Cupertino, o padroeiro dos estudantes. Quando José Maria Deza nasceu em 17 de junho de 1603, na cidadezinha de Cupertino, na província italiana de Lecce. Sua família não levava uma vida fácil. Seu pai, Félix, foi envolvido na falência financeira de um conhecido, a quem havia emprestado dinheiro, e acabou na miséria. Por isso, José veio ao mundo em uma estrebaria, a exemplo de Nosso Senhor, e desde criança teve de arregaçar as mangas para contribuir com as despesas da casa. Ele trabalhava numa venda. Capacidade de voar com a mente e também com o corpo. Eis a chave estilística que caracterizava a vida de São José de Cupertino. No entanto, apesar das suas dificuldades nos estudos, recebeu o dom da ciência infundida e momentos de êxtase com levitações. Esse é o santo que levitava a uma boa altura do chão, né? Isso é comprovado. Isso tornou, esses momentos, tornou o padroeiro dos estudantes e universitários. São José de Cupertino faleceu em 18 de setembro de 1663, aos 60 anos de idade. Foi construído um santuário em sua homenagem em Cupertino, sobre a estrebaria de onde esse santo nasceu. Então, quarta-feira, São José de Cupertino.
Dia 19 de setembro, quinta-feira, dia de São Januário, ou São Genaro, o milagre do sangue que se liquefaz. São Januário nasceu em Nápoles na segunda metade do século III e foi eleito bispo de Benevento, onde exerceu o seu apostolado. O episódio que levou Januário ao martírio aconteceu no início do século IV, com a retomada das perseguições contra os católicos. Certo dia, enquanto lia o Evangelho na igreja, ele teve uma visão. Apareceu uma chama sobre a sua cabeça. Reconheceu nela o símbolo do seu futuro martírio. Januário deu graças ao Senhor e pediu para que aquele fosse o seu destino. Segundo o costume, por ocasião da execução dos mártires, uma mulher, Eusébia, chegou ao lugar da morte de Januário e recolheu em 2 ampolas o sangue derramado pelo bispo. O milagre do seu sangue, que parece quase ferver e voltar ao estado líquido, permanecendo até a oitava seguinte, ocorreu pela primeira vez em 17 de agosto de 1389, após uma grande escassez naquela região. Dia 20 de setembro, sexta-feira, dia de Santo André Kim e companheiros mártires, mártires da Coreia. A igreja coreana foi fundada por leigos. Eis a peculiaridade que a distingue das demais igrejas. Segundo o missal romano, o Espírito sopra onde quer. Por isso, naquela estreita península, na extremidade oriental do mundo, o mesmo Espírito inspirou o coração de alguns homens que abriram suas almas à nova fé, transmitida pelas delegações eclesiásticas chinesas que visitavam a Coreia, anualmente, desde o início do século XVII. André foi um dos primeiros sacerdotes coreanos, nascidos e criados no país. Ele nasceu em 1821, em uma família convertida e muito fervorosa, tanto que seu pai transformou sua casa em igreja doméstica, onde se reuniam muitos fiéis para serem batizados. Foram, na verdade, 10.000 mártires. Desses, a igreja canonizou muitos, que foram agrupados para uma só festa, liderados por André Kim Taegon. Neste dia, veneram-se, na mesma celebração, todos os 103 mártires que, na Coreia, deram testemunho da fé cristã. Todos estes atletas de Cristo, entre os quais 3 bispos, 8 presbíteros e todos os outros leigos, Homens, mulheres, casados ou não, anciãos, jovens e crianças, suportando o suplício, consagraram com seu precioso sangue os primórdios da igreja na Coreia. E dia 21 de setembro, sábado, dia de São Mateus, o apóstolo e também evangelista. São Mateus era pecador, sim, um cobrador de impostos. Deixou tudo e seguiu Jesus, tornando-se um dos 12. Os evangelistas Lucas e Marcos também o chamam de Levi, o nome dado pelos seus pais. Ele mudou o nome como uma forma típica da época de indicar a mudança de vida. O nome Mateus, algumas vezes, foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. Mateus é autor do primeiro evangelho, escrito não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto, ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias e cumpre as promessas do Antigo Testamento. São Mateus morreu por ordem do rei Hitarco, sobrinho do rei Égipo, no altar da igreja em que celebrava o Santo Ofício da Missa. Isso aconteceu porque não intercedeu em favor do pedido de casamento feito pelo monarca e recusado pela jovem Efigênia, que havia decidido consagrar-se a Jesus. Inconformado com a atitude do santo homem, Hitarco mandou que seus soldados o executassem. Domingo, 22 de setembro, dia de São Maurício e companheiros mártires, os soldados de Deus. Maurício, Ejupério, Cândido, Vítor, Inocêncio, Vital e outros eram oficiais e soldados do exército que foi encarregado no ano de 287 de reprimir a revolta dos Bagaúdas,
Bagalda vem da palavra céltica, bagá, que significa multidão. Tratava-se, com efeito, de uma multidão de aldeões, pastores e escravos, que se revoltaram contra os seus senhores e certas partes da Gália, ameaçando a dominação romana da época. Foi Maximiano Hércules quem recebeu ordens de Diocleciano para sufocar esta insurreição. Depois de atravessar os Alpes, interrompeu a marcha na Suíça, a fim de dar descanso de 3 dias às tropas. A guarda avançada acampou em Aganaum, a cerca de 15 milhas do Lago de Genebra. Era a esta guarda que pertenciam Maurício e os companheiros. Eles formavam um destacamento constituído inteiramente por católicos, tirados, ao que parece, dos exércitos egípcios que guardavam habitualmente as fronteiras meridionais da Tebaida, daí o nome que lhes deram, de Legião Tebana. Antes de entrar em combate, Maximiano Hércules deu ordens para que todas as tropas se concentrassem em Octodure, a fim de sacrificarem aos deuses e prestarem juramento. Como a legião tebana se recusou a tomar parte dessa cerimônia, eles falaram: somos seus soldados, mas também servos de Deus, eles disseram. Eles foram dizimados por ordem do comandante. Não tendo este castigo alterado as posições dos soldados, Maximiano mandou dizimá-los pela segunda vez. Os sobreviventes, porém, não deram mostras de se quererem acomodar aos desejos do comandante, e por isso foram todos passados pelas espadas. Foi domingo, então, São Maurício, a Legião Tebaida. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica é do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. A gente resume, e traz aqui no programa. E para encerrar o quadro deste programa de hoje, dos santos da Santa Igreja, vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo. É o Senhor quem sustenta a minha vida, e Ele assim o faz.